especial, hoje é um dia especial. Por que é especial? Porque Deus está aqui, como foi falado na abertura. Deus está presente onde dois ou mais estiverem unidos, ali está Ele está entre nós. Né? Eu gostaria de convidar os irmãos a elevar seus pensamentos à pessoa de Deus. E quando nós pensamos em Deus, nós ocupamos o nosso devido lugar, nós ocupamos a nossa posição de humildade, pensamos na santidade de Deus, pensamos no poder de Deus. Deus é maravilhoso. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo, vamos ver, do 26 em diante. Nós estamos falando sobre mães, estamos falando também sobre gratidão hoje. No sexto mês, Lucas capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria: Como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos ter uma palavra de oração. Convido os irmãos para abaixar a nossa cabeça e orar para o Senhor. Deus amado, bondoso, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em toda a história da humanidade. Ó Pai, agora humildemente chegamos à sua presença e oferecemos ao Senhor um culto de adoração. Ó Pai, o Senhor conhece os nossos corações e sabe o quanto nós queremos servir ao Senhor. E repetir junto com a nossa irmã Maria: Eu sou servo do Senhor. Assim como diz a sua palavra, assim seja, conforme o Senhor tem dito. Ó Deus, opera hoje, opera agora, nesse momento, para que essas palavras se cumpram em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor opere para que nós possamos compreender corretamente a bondade do Senhor. Compreender, Senhor, o seu caráter, a sua santidade. Fala, ó Deus, através do seu servo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos e oramos. Amém. Muito bom. Pode passar um slide. Vamos falar sobre as mães. Quando você pensa em mãe, deve vir várias imagens na sua mente. E pensando bem sobre as mães aí ao longo dos últimos anos, você já percebeu como mudou o papel das mães? As mães eram assim, bem diferentes há 50 anos atrás. Se você imaginar uma mãe há 50 anos atrás, você vai imaginar uma mãe com vários filhos, com às vezes 5, 7. Por exemplo, a minha avó, ela teve só 6 filhos, né? Só teve 6 filhos, mas a mãe dela teve 12. Então, era na época muito comum ter vários filhos. E a mãe, então, ela tinha um papel muito grande na cozinha, principalmente. O papel da mãe parece que a principal era alimentar a tropa, né? Então, ela tinha que fazer das tripas corações para achar aqueles recursos para poder trazer a alimentação correta para a família. E assim, era uma vida muito mais rural, muito mais introspectiva. As mães tinham um outro papel. Elas passavam muito tempo em casa. Agora, depois, de uns tempos para cá, veio diminuindo o número de filhos.
Por exemplo, hoje é difícil você achar uma família com 4 filhos. Né? Às vezes ou outra você encontra uma família que tem 4 filhos. Mas o normal é 2 ou 3, quando muito. Né? Tem pessoal que tem muitos filhos, né? Tem 4. Mas fora esse pessoal que são mais assim, tem mais filhos, o normal é 2, 1. Hoje em dia, cada vez mais você vê famílias com só um filho. Então isso daí vai mudando o papel da mãe. O papel da mãe hoje não é mais tanto de criar os filhos, de alimentar os filhos principalmente. O papel dela hoje é um papel mais focado em 1 ou 2 filhos. E ela está pensando no futuro do filho, e ela está investindo tempo na sua educação. E quando alguém pensa em ser mãe, hoje já está pensando em que colégio meu filho vai estudar, se ele vai fazer pré-escola no público, se ele já vai colocar numa creche. E aí, então ela já pensa, não, eu preciso trabalhar fora para poder pagar a creche. Né? Então a Alessandra está fazendo estágio numa creche pública. E curiosamente tem mães que não trabalham fora, mas deixam os filhos na creche. Porque ela está pensando já que se ela tiver que trabalhar, ela já está pronta. Né? Mas ela, então quer dizer, as prioridades mudaram. A nossa sociedade hoje mudou a idade das mães. Por exemplo, minha mãe casou com 15 anos. 15 anos é uma criança. Era uma criança mesmo, mas na época parece que era mais comum uma coisa. E ela teve filhos cedo. Ela ainda esperou 3 anos para ter filhos. Mas a minha irmã nasceu quando a minha mãe tinha 21 anos. Eu casei com 21. E todo mundo fala para mim, é cedo demais para casar com 21. E hoje em dia, se alguém casar com 25, alguém já vai considerar que é cedo. Talvez com 30 seria a idade mais comum hoje em dia. Então tudo está sendo prorrogado, tudo está mudando. O nosso tempo hoje é bem diferente do que 30 anos atrás. As mães agora estão esperando para ter filhos. E aí elas esperam para casar. Elas querem estudar primeiro, se formar, ter uma carreira profissional, desenvolver a carreira, chegar no cume da carreira e finalmente, agora eu caso e tenho filhos. E aí eu largo a carreira. Bom, mas é isso que está acontecendo muitas vezes. E nós estamos vendo aí, então, as mães hoje passando por uma crise de identidade também. Os homens também estão passando por crises de identidade, não sabem mais quais são os seus verdadeiros papéis. Mas vamos ver um pouco hoje sobre o que a Bíblia diz, afinal de contas, sobre as mães, sobre os vários tipos de mães. Primeira coisa, vamos passar mais um para frente. Maternidade é um dom de Deus. A primeira mãe da história, quem é? Eva. E veja o que ela diz quando ela teve o primeiro filho, a primeira criança da história. A gente normalmente lembra do Caim porque ele matou o Abel. Mas, na verdade, ele é o primeiro bebê da história. Até tem uma música muito interessante que a gente passa para as crianças, que conta Eva pegando Caim no colo, né? O primeiro bebezinho desse mundo. É um vídeo bem bonito. Mas, olha como diz a Bíblia. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um filho homem. Mas quem que foi que teve relação com a Eva? Foi o Adão. Mas o que a Eva disse? Foi Deus quem deu. Ela já tinha essa percepção de que a maternidade é um dom de Deus. E nós vamos percebendo no decorrer da história bíblica que muitas mulheres não tinham ou tinham uma dificuldade para ter filhos. Ou elas não podiam ter, ou elas tinham uma certa dificuldade para ter filhos. Então elas pediam a Deus. E nós temos a história de Sara, por exemplo, que não podia ter filhos, mas ela seria a mãe da grande nação de Israel. E Deus mostrou como ele dá valor à maternidade, porque ele fez com que fosse possível que Sara tivesse um filho já na idade avançada de 80 anos. Quer dizer que Deus dá muito valor à maternidade. Deus não quis trazer a geração de Abraão de uma outra mulher. Ele não quis trazer a geração de Abraão de Agar. Agar teve o filho de Abraão, mas a maternidade, Deus deu tanto valor na maternidade, que ele fez um milagre. Ele fez com que Sara pudesse conceber, mesmo sendo em grande idade, já bem avançada. Então veja como Deus dá valor à maternidade.
A maternidade também é um tipo de remissão. A gente lembra da Eva também. Por que a gente lembra da Eva? Porque ela comeu o fruto, né? E ela foi lá e pisou na bola. Então nós lembramos dos pontos negativos da Eva. Mas Deus nos diz o seguinte, que a Eva, apesar de ter feito algo errado, apesar de ela ter tomado o fruto sem ter o mandamento, indo contra a vontade de Deus, todos recebem uma certa punição. E Eva não só recebe uma punição, mas ela recebe uma promessa. Qual é a promessa de Deus? Primeiro ele promete para a própria serpente: colocaria inimizade entre tu e a mulher, né? E contra a sua descendência e a descendência da mulher. Então a descendência da mulher vai fazer o quê? Vai pisar a cabeça da serpente, vai vencer aquilo que a Eva não fez de certo. Esse descendente da mulher é quem vai pisar a cabeça da serpente. Deus já está falando que um descendente da mulher, quer dizer que através da maternidade, Deus vai trazer um Salvador. E nós lemos agora aqui a passagem de Lucas 1, onde Deus cumpre essa promessa, através de uma mulher. Deus não usou o José, Ele não usou um homem para trazer à vida aquele que salvaria, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ele usa a maternidade. Deus valoriza a maternidade. Então veja então o que diz Deus à mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás a luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Eva é a mãe de todos nós. Quer dizer, Deus é o Criador de tudo, mas Ele usou Eva para trazer à vida todos os seres humanos. Ele vai usar Adão e vai usar Eva. Agora em Timóteo, o nosso irmão apóstolo Paulo nos explica que a maternidade é um caminho pelo qual a mulher se redime do seu erro. Ela fez uma grande falha, mas ela teve a oportunidade de se redimir em parte da sua falha através da maternidade. Então parece que Deus colocou na mulher um desejo incontrolável de ter filhos. Em uma determinada idade, a mulher chega no ponto que ela fala: eu preciso ter filho, eu preciso ter filho. E a Alessandra chegou nessa idade, quando ela estava com uns 23, mais ou menos, ela entrou nessa neura: eu preciso ter filho, eu preciso ter filho. E a mulher, aquela ladainha. E eu falava: não, vamos esperar mais, uns 5, 6 anos. E ela: não, preciso ter filho, preciso ter filho. E era assim, de onde vinha aquilo? Era dentro, parece que foi Deus que colocou isso na mulher. Ela tem um desejo, é uma coisa. E nós vemos as mulheres na Bíblia, elas têm esse desejo. Nós vamos ver uma passagem depois que vai mostrar isso bem claramente. Foi Deus que colocou essa programação genética na mulher. Ela tem desejo de ter filhos. Então, Timóteo diz o seguinte: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, o caminho da maternidade não só é inspirado por Deus, não só é criado por Deus, mas também é um processo pelo qual a mulher se redime. Não porque, na verdade, o que redime mesmo é o sangue de Cristo. Mas, vamos pensar em Pedro. Quando Pedro negou Jesus, ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E aí Jesus pergunta para ele: se Pedro, tu me amas, quantas vezes? Quantas vezes ele teve chance de responder a Jesus: eu te amo? 3 vezes. Então, parece que Deus, quando percebe uma falha especial, parece que também Ele providencia uma certa remissão especial. Não é aquela remissão que vai tirar o pecado da pessoa, mas é uma remissão que vai deixar a pessoa bem contigo. Ela se sente melhor, porque ela pôde ter uma oportunidade de responder ao erro. Não sei se ficou claro para vocês, mas é um conceito meu também. Mas faça mais um pouco. Então, a maternidade vem de Deus e ela é para Deus. Vamos lembrar um exemplo da Ana, a mãe de Samuel. Ela podia ter filhos? Não. Tinha uma outra mulher, que também era casada com Eucana, seu marido, e essa mulher parece que tinha filhos assim, nem coelhos, né? E já a Ana não podia ter filhos. E Deus parece que viu o sofrimento dessa mulher. Ela pediu a Deus, ela orou com todo o seu ser, com lágrimas, e uma oração tremenda, poderosíssima, uma oração de contrição total. Seu coração foi aberto diante de Deus,
E ela orou ao Senhor. E Deus concedeu, ela ficou grávida. Ela teve então um filho, Samuel. E chegou agora no capítulo 1 de Samuel, versículo 27, fala assim: por este menino, ela explicando para o Eli, ela prometeu a Deus que ela daria esse filho a Deus. Depois ela teve vários outros filhos. Mas ela entendeu que aquele filho não era dela. Aquele filho era de Deus. Na verdade, todos os nossos filhos são assim. Nós devemos pensar que esses filhos, eles pertencem a Deus. E estão sob nossa custódia durante algum tempo. Nós precisamos prepará-los, nós precisamos ensiná-los, porque em breve eles trilharão os seus próprios caminhos diante do Senhor. Então, por esse menino, essa irmã Ana, ela era judia, ela diz o seguinte: por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. E nós sabemos a vida de Samuel, como foi importante, como foi um homem de Deus, como Deus usou aquele jovem desde a infância. Deus falava com ele, ele ouvia a voz de Deus. Foi um privilégio. Que grande honra para esse jovem ser usado por Deus. Por quê? Porque a mãe dele orou por ele. A mãe dele pediu, e depois a mãe dele recebeu, a mãe dele cuidou, educou, e chegou na idade que ela tinha que entregar ao profeta. Ela levou e ela entregou às mãos do Senhor, e Deus usou. Que lindo exemplo de maternidade para a glória de Deus. Vamos ver mais um caso. Você lembra também do caso de Moisés? Moisés, desde a concepção, foi escolhido por Deus. Deus o chamou. Naquela época, os egípcios estavam matando os bebês, e disse que a mãe de Moisés, quando teve o bebê, falou: olha, esse bebê é muito bonito. E resolveu então livrar das mãos do faraó. E se o bebê fosse feio, o que ela ia fazer? Mata logo isso aqui, antes que cresça. Mas não foi isso que ela fez. Ela viu um neném bonito, mas foi Deus quem colocou aquele desejo, aquele afeto. Aliás, tem alguma mãe que acha o filho feio? Vocês conhecem a história da mãe coruja? Todo mundo fala: fulano é mãe coruja. Por que a gente fala essa história? Porque teve um incêndio numa floresta e a coruja estava na caça. E ela não conseguiu voltar, ela estava com problema, não conseguia voltar para pegar seus filhotes. Então ela pediu para o seu amigo Gavião: Gavião, por favor, pega os filhotes para mim. Primeiro que o Gavião já não era uma boa ideia, pedir para o Gavião, mas bem, ela teve essa ideia brilhante de pedir. E o Gavião falou: não, tá bom, eu vou comer todos os filhotes lá, mas os seus eu não vou comer porque você é minha amiga, coruja. Como é que são seus filhotes? Ela falou: são os bebês mais lindos da floresta. Você vai bater o olho e vai falar: esses aqui são os filhos da coruja. E aí então o Gavião foi. Ele comeu todos os passarinhos feios que ele viu. E não achou os filhos da coruja. Porque eles eram feios para danar. Quando você pega um filhote de coruja, você vai entender por que o Gavião comeu eles. Eles eram feios. Mas bom, o Moisés não era o caso. Ele não era filho de coruja, ele era bonito. E então a sua mãe, Joquebede, decidiu por esconder e ir contra as ordens do faraó. Vamos ver aqui o que diz. Depois ela colocou no cestinho, e Deus o protegeu no cesto, lá da correnteza do rio. O bebê foi parar na frente da casa da filha do faraó. Essa ouviu o bebê, também achou o bebê bonito. Isso é um bom sinal, né? Porque não era só a mãe dele que achava ele bonito. E aí então resolveu cuidar do menino. Disse a filha do faraó: leva este menino e cria-o. Assim, ela pergunta para a sua irmã que está vindo, acompanhando a história. A Miriam está olhando lá o que está acontecendo com o bebê. E a filha do faraó encontra o bebê, vê a menina e fala: ele é hebreu, você é hebreia também. Você pode achar então que alguém para cuidar dessa criança? A própria menina oferece: eu conheço uma mulher que tem leite, pode cuidar dele para você. Aí ela fala: boa ideia, então leve então para que o amamente. E ela entrega o Moisés à sua irmã, a jovem Miriam, e ela leva para sua mãe. Olha o que a filha do faraó fala: leve esse menino, cria, e eu te darei o teu salário. Ainda ia pagar um salário para cuidar da criança, do Moisés, que estava destinado à morte, mas agora está destinado à grandeza. Não por causa que ele vai ser criado pela filha do faraó,
mas ele é destinado à grandeza, porque Deus o escolheu para grandes coisas, grandes obras vão ser feitas, porque uma mãe resolveu ir contra o sistema e amou seu filho, e se arriscou, e Deus abençoou. Que bom exemplo também de mãe. Quando o menino já era grande, ela o trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-lhe Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Agora então, esse exemplo da Joquebede, ela criou o Moisés até que idade? Diz que até ele ficar grande, nós não sabemos qual a idade. 3 anos, 4 anos, 12 anos, não sabemos. Mas ela criou o Moisés e passou para ele aquelas histórias. O Deus de Abraão. O Deus de Abraão que mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra. O Deus de Abraão que foi visitar Abraão. O Deus de Abraão que fez com que Isaac nascesse sendo Sara já com idade avançada. O Deus de Abraão que livrou Ló. O Deus de Abraão, todas as histórias de Abraão, Joquebede com certeza passou para Moisés. Ela contou as histórias de Isaac, contou as histórias de Jacó, de como Labão tentou enrolar ele, de como ele acabou enrolando Labão, de como ele comprou a sua primogenitura de seu irmão Esaú. Contou as histórias de Jacó para ela, contou as histórias de José, que foi vendido lá no Egito, que foi criado, foi servo do Potifar, que acabou sendo escravizado, foi preso e depois virou o primeiro ministro do Egito. Com certeza, todas essas histórias, os pais de Moisés, durante esse tempo que o criou, transmitiram para ele. E quando ele foi para o Egito, já sendo adulto, ele não preferiu o Egito. Ele não preferiu a grandeza do Egito. Ele preferiu a vontade de Deus. Ele foi servir ao Senhor. Tudo isso porque pais educaram bem um filho. Agora vamos ver vamos dizer assim, essa tirinha, falando sobre como os pais ensinam hoje seus filhos. Então os pais passam para os filhos. Filhos, essas são suas pernas. É um carro ali. Pernas é um carro. Aí ele fala para o filho: filho, seu cérebro é um computador. E ele fala para o filho: contato humano é importante, está aqui no celular. E aí então ele fala: filho, é importante você ter cultura, vamos assistir televisão juntos. Passa mais um. E continua, ele fala: filho, o próximo a ser amado é esse aqui. E mostra um espelho. Ideais e morais e de honestidade, sobre jogando lixo para todo lado, dando mau exemplo para o filho. Filho, esse aqui é o seu Deus. E mostra uma nota verde para ele, provavelmente dólar. Então, é importante desde pequeno que a gente entenda como o mundo funciona. É o pai falando isso para o filho. Aí você fala: isso é um absurdo, isso aqui não é aceitável, não pode fazer assim. Como é que nós criamos nossos filhos? É bem diferente disso, não é? Não é. Infelizmente, nós, cristãos, muitas vezes, ensinamos nossos filhos assim. Nós passamos esses valores para eles. Mas vamos pegar esses bons exemplos da Joquebede, da Ana, e ela passou para os seus filhos valores fundamentais, enraizados na palavra de Deus. E isso gerou homens com uma fé inabalável. Essa fé inabalável no Senhor. Eles foram usados por Deus. Veja Provérbios 22:6. Pode passar mais um? Já tenho o texto. Educa a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha que grande tarefa as mães têm. Que grande desafio. Por isso que eu coloquei aqui uma super mãe. Espera-se da mãe grandes coisas. Ela tem um grande desafio de criar seus filhos neste mundo, com todos os desvios que o mundo propõe. Ainda assim, o chamado da mãe é criar seu filho no Senhor. É colocar prioridade nas coisas de Deus. É seguir a Jesus. Ensinar seu filho dos caminhos em que deve andar. Esse é o grande desafio da mãe. Mas quando a mãe faz isso, ela vai colher bons frutos. Pode passar mais um. Olha como Deus vê o amor de mãe. Quando Deus quer comparar seu amor, qual é a comparação que ele faz? Olha esse texto de Isaías. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você.
Deus está falando o seguinte, que olha, o amor de mãe é o maior amor que há aqui nesse mundo que nós vamos experimentar. Mas esse amor ainda não é maior do que o amor de Deus, por você, por mim. Deus nos ama. E quando Ele quer comparar o seu amor e nos mostrar a grandeza desse amor, Ele compara com o amor de mãe. Eu coloquei até essa imagem dos cachorrinhos ali, que eu achei tão interessante. É que não dá para ver aqui, mas são vários cachorrinhos, deve ter uns 15. E ali, essa mãe aí está dentro da ponta. Né? É muito interessante. Pode passar agora. Eu tenho um outro exemplo de Paulo, mas pode ir adiante. Eu falei agora sobre as mães, mas também e os filhos, como é que os filhos fazem? Eu vou ler somente esse texto do João, para ver um texto de Êxodo 20, que é honra teu pai e tua mãe para que prolonguem os seus dias. Também, o filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que deu à luz. Um filho insensato é amargura para a sua mãe. Provérbios 17, 25. Não é mais um, editor, por favor. Então, os pais devem ser honrados. Ouve teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Deus não pede para você obedecer só ao seu pai. A mãe também é necessária obediência. Nós devemos valorizar nossas mães, o que ela diz, ouvir o que ela está falando. Então, há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Agora, essa de Levítico é bem interessante. Quando um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai ou sua mãe. O seu sangue será sobre ele. A consequência vem no versículo em seguida, ele vai ser apedrejado. Olha como que Deus valoriza os pais e como a nossa sociedade não valoriza. Nossa sociedade acha que não é necessário os filhos ouvirem os pais. E a Bíblia nos ensina para depois de velhos ainda é necessário ouvir os nossos pais. Ainda é necessário. Mais um ponto. Isso. Como agem os bons filhos? O exemplo é Jesus. Jesus é nosso exemplo. Ele sempre é nosso exemplo. Como é que eu faço para ser bom filho? Imita Jesus. Jesus foi obediente à sua mãe. Jesus foi respeitoso com sua mãe. Jesus, quando era adulto, e mesmo estando na cruz, no seu último momento, ele ainda estava preocupado com o futuro da sua mãe. Em João 19, nós temos essa passagem, eu não coloquei aí, mas Jesus olha para João e fala: João, essa mulher, a minha mãe, agora ela é sua mãe, cuida dela. E ela olha também para Maria e fala: Maria, eis aí seu filho, esteja com ele vai ser o seu sustento aqui em Deus. Nós devemos cuidar dos nossos pais, devemos cuidar das nossas mães, devemos honrar, e não só honrar o respeito, mas honrar no sentido de cuidar da velhice deles, do futuro deles. Cuidar, e ter carinho, e estar junto, e aproveitar a presença. Se você ainda tem seus pais vivos, aproveite, esteja junto. Se não pode estar junto, ligue, mande uma carta, fale por Skype, sei lá. Use os recursos necessários, mas aproveite. A minha mãe, ela sempre falava que quando a mãe dela morreu, ela sentiu um vazio muito grande. E que ela cuidou da mãe dela até o último dia. Mesmo assim, ela sentia que ela não fez o suficiente. Então é uma necessidade, nós temos que cuidar daqueles que nos amam com tanto carinho. E nós temos um dever. Nós devemos responder com gratidão àqueles que nos amaram, nos criaram. É muito importante que nós façamos isso, como cristãos. Não só como bons seres humanos, mas como cristãos é uma responsabilidade maior ainda. Último slide só. Certo. Então, você deu um presente para sua mãe hoje? Ou vai dar um presente para ela? Ah, não tem dinheiro? Tá bom. Mas dê o maior presente que uma mãe pode receber. Siga Jesus. Esse é o presente. É o presente de ser um bom filho. É o presente de obedecer a Deus. É o presente que uma mãe, ela olha um filho obediente a Jesus e ela se regoziva. Eu vi o dia que o
o Diogo se batizou, a alegria da Maria. A Maria estava com alegria, super feliz. Por que ela estava tão contente? Porque seu filho se entregou a Jesus. E agora ele está ciente da sua salvação, do seu compromisso com o Senhor. Ele disse: seguirei Jesus até os meus últimos dias. Isso é um grande presente para uma mãe. Eu gostaria então de encerrar com uma breve oração. Convido os irmãos para baixar com nossa cabeça mais uma vez e orar. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Deus, pelas mães que o Senhor colocou em nossas vidas. Nós somos gratos porque esse instinto maternal que nós vemos mesmo nos animais, nós vemos também nos seres vivos, mas o Senhor colocou de maneira especial nas mães humanas. E tão grande é esse amor que até estranhamos quando não encontramos nenhuma mãe com amor por seu filho. Até achamos estranho, esquisito. Ó Deus, que nós possamos sempre admirar essa característica que sabemos veio do Senhor. O Senhor, ó Pai, coloca sempre em nossos corações a gratidão pelos nossos pais, em especial hoje por nossas mães. Possamos nos lembrar delas, cuidar delas, respeitá-las e, Deus, se necessário, sustentá-las, pagar seus remédios ou qualquer necessidade que elas venham a ter, que elas possam encontrar em seus filhos um cuidado amoroso e respaldo ao cuidado amoroso que ela dedicou em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor seja louvado através das mães aqui desta igreja, que o Senhor seja louvado em toda a ocasião. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Escrevemos por tudo que vencer. Reunidas hoje, enfim, sobre todas as mães, e pedimos em especial por essas 4 mães que estão aqui à frente, que elas busquem sempre servir e seguir ao Senhor, e que seus filhos e todos nós sejamos abençoados por isso. Damos graças por tudo que recebemos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Então fique à vontade, eu peço agora que o Renato conduza a próxima parte. Para valorizarmos mais ainda aquela que nos viu pela primeira vez e que nos ama até hoje. Vem. 5 anos estão fazendo para quem? Para quem? Para a mamãe. Mais aniversário. Vamos lá. Tenho uma surpresa pra dizer. Tenho uma surpresa pra dizer. Tenho uma surpresa pra dizer. Mamãe, eu amo você. Tenho uma surpresa pra dizer. Tenho uma surpresa pra dizer. Mamãe, eu amo você. Para completar o homem, Deus a fez mulher. Mas para participar do milagre da vida, Deus a fez mãe. Para liderar uma casa, Deus a fez mulher. Mas para edificar um lar, Deus a fez mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus a fez mulher. Mas para criar a criança segura, Deus a fez
Para os desafios da sociedade, Deus a fez mulher. Mas para o amor, a ternura e o carinho, Deus a fez. Para fazer qualquer trabalho, Deus a fez mulher. Mas para embalar um beijo e construir um caráter, Deus a fez mãe. Para ser princesa, Deus a fez mulher. Para ser rainha, Deus a fez mãe. Mamãe, você é o mais lindo presente de Deus para mim. Eu quero ser uma dádiva de Deus para você. Vejo mães alegres, algumas com os olhos um pouco brilhando, não sei se choraram. Graças a Deus pelas nossas mães. Quero desejar mais uma vez feliz Dia das Mães. Nós achamos melhor, obviamente, não temos a dominica hoje devido ao horário. E queremos desejar que você celebre. Aproveite e celebre, fique com a sua mãe, cuide da sua mãe e realmente não esqueça de dizer, não só com palavras, mas com as suas ações, que você ama a sua mãe. Feliz Dia das Mães, que Deus continue abençoando cada mãe e que você abençoe a sua mãe também com a sua mãe. Deus seja louvado.